uma equação Bom, então vamos iniciar com essa discussão da equação virial. Aqui, ó. E a equação virial é uma equação de estado que tem o formato de uma série de potências. Série de potências é um assunto que vocês estudam numa disciplina lá do cálculo. E talvez não chegaram a ver séries de potências ainda, ou já chegaram, não? Seria assim, ó. Se eu pego uma constante mais uma x, mais alguma coisa que é x ao quadrado, mais uma coisa que é x ao cubo, mais uma coisa que é x na quarta, isso é uma série de potências. Sabe, tipo um polinômio. E a vantagem dessa equação virial, ou tem várias equações viriais que dá para fazer, a vantagem desse formato é que tu pode atingir uma exatidão tão grande quanto tu queira. Basta tu ir adicionando esses termos. Se eu colocar... imagina, gente, que eu tenho essa função aqui, y igual a f de x. Imagina que eu tenho aqui uma função que ela começa assim. Qual seria uma forma de descrever? Ela começa aqui no valor 1, certo? Então aqui, qual seria uma forma de escrever essa f de x? F de x é igual a 1 menos é uma reta decrescente. Estão enxergando isso? Então uma boa maneira de o cara descrever é botar assim, b vezes o x. Então seria a letra A seria o primeiro coeficiente, que é o próprio 1. E b é o segundo coeficiente, que multiplica o x. Agora imagina o seguinte, se tu tivesse na verdade tu tem que descrever uma função que ela começa assim, com a cara de reta, só que lá pelas tantas ela vai se afastar daquele caminho reto aí. O que o sujeito pode adicionar ali para dar conta dessa curvinha? Ele bota um termo cx ao quadrado. E olha só que interessante, por que o x ao quadrado é uma boa? O x ao quadrado não afeta em nada a parte inicial aqui. Quando o x é bem pequeno, concorda que quando o x é pequeno, o x ao quadrado é muito menor? Tipo, se o x vale 0,1 aqui, ao quadrado vale 0,01. Então, o x ao quadrado não afeta nada a parte inicial. Mas aqui, ele é capaz de desempenhar o papel de criar essa curvinha no gráfico. Certo? E vamos dizer que, ele cria essa curvinha aqui, só que lá mais adiante tem um comportamento, sei lá, mais rebuscado aí. O que o cara pode fazer? Ele pode ir colocando quantos termos ele quiser. Certo? Então, sei lá o que tu quer desenhar aqui, mas qualquer função, basicamente, praticamente todas as funções podem ser colocadas
no formato de uma série de potências. Essa é a ideia da equação virial, tá? Essa é a ideia. As funções geralmente podem ser expressas como alguma série de potências. E os nossos colegas lá da matemática vão falar para vocês que basta ser uma função contínua que tenha todas as derivadas, isso é suficiente. A gente não precisa se preocupar com isso, basta dizer assim, vai dar para descrever tipo, qualquer função que a gente queira, né, com uma série de potências, é possível fazer isso. E daí tu pega quanto mais termos forem necessários, conforme aqui tu vai te afastando desse comportamento inicial. No início ela é bem comportadinha aqui, mas depois se ela fizer um comportamento complicado, a única coisa que a gente vai precisar de pegar mais termos aqui nessa série. É isso que é. Certo? Tá, mas então no caso de gases, como é que se faz uma equação virial? Bom, então, lá na semana passada, lembra que a gente representou, se eu estou bem lembrado, foi um diagrama lá no final da aula que aqui estava o fator de compressibilidade Z, começado em 1. E aqui eu não me lembro se a gente colocou a pressão ou a densidade do gás, a densidade molar. Vocês lembram que a gente colocou a pressão ou a densidade molar? Foi pressão? Tá. Então aqui está a pressão. Então se o gás fosse sempre bem comportadinho ideal, ele seria assim. Né? Seguiria essa horizontal aqui, seria o gás de idealidade. Né? A idealidade. E aquele gás que nós tínhamos colocado era um gás carbônico que estava... Lembra que ele fazia mais ou menos assim? Ele vinha descendo aqui, não vinha? Então, qual seria uma boa equação para representar essa característica? Bom, CO2, aquele era o CO2 a 100 graus Celsius, era isso? A gente fez uma tabela, inclusive, antes, né, de montar isso aqui. Tem a tabela aí? Eu me lembro que tinha uma questão assim, que tinha uma pressão de... A pressão estava em atmosferas, não? Sim. E aqui a gente chegou a escrever o valor de Z. Sim. Tá, então aqui em 50 tinha sido quanto? 0,8773. 8773. Em 75? 0,8136. Em 100? 0,7384. Legal. Então, meus amigos aqui, a cada 25 atmosferas de aumento, vendo que aumenta de 25 em 25, quanto que está diminuindo aqui? Vocês estão vendo aqui que está variando o valor de Z? Quantas unidades variou aqui, daqui para cá? Primeiro passo. Poderiam ver isso aí pra gente? Vai daqui para cá. 0,0637. Menos 0,0637. E quando tu passa do segundo para o terceiro? 752. Ah, legal.
pensava que seria mais comportado isso. Não teve um número que a gente corrigiu naquela tabela? Corrigiu o volume. Ah, o volume, tá. Mas isso aqui a gente não mudou. Tá, então... Confere com o que eu tenho aqui. Enfim, ele cai, essa quantidade aqui, a cada 25 atmosferas, certo? Mais ou menos isso. Estão vendo que ele não cai exatamente a mesma coisa, né? É um pouquinho diferente. E... se eu fosse desenhar aqui, então... vamos tentar representar como uma reta. Z igual a 1 menos B vezes a pressão. Onde, vou botar aqui mais B, só para não ficar um sinal, deixar um sinal negativo dentro do próprio B. Nós tínhamos desenhado e visto que ficava com uma cara mais ou menos parecida com uma reta, se bem que não bem igual a uma reta, mas estava mais ou menos parecido com uma reta. E alguém tem alguma ideia de qual poderia ser o valor do B para esse CO2 aí? Então, olha só, tem vários jeitos. Um bem simples é um jeito bem simples, só que até não é o mais exato aí, né? Só simples de fazer. O bem simples é montar um sistema. Então, deixa eu ver se vocês concordam com isso aqui. Quando a pressão vale zero, o fator de compressibilidade C está batendo na marca do 1. Mas quando a pressão vale 100 atmosferas, o valor do Z está marcando 0,7384. Dá para descobrir o valor do B? Dá. Quanto é o valor desse B?
fiz a continha aqui e encontrei esse valor. Eu pergunto se vocês encontram esse valor também. Menos 2,62 vezes menos 3. A atmosfera dá menos 1. Sim? Então, o que isso quer dizer? Bom, agora a gente tem uma pequena equação que descreve o comportamento do nosso gás aqui, nessa faixa. Certo? Então podemos a equação Então, deixa eu perguntar para vocês. Qual a pressão, qual o Z? Celsius, 125 atmosferas. Gente, vocês não perguntaram nada nessa primeira parte, a gente chegou até o valor de B. Vocês têm certeza que foi tranquilo esse cálculo aqui? Olha, se tu fizer essa continha aqui, tu vai escrever 1 mais B vezes a pressão igual a 100 atm, certo? Daí quando tu for isolar o B, tu vai passar a pressão lá, vai acabar passando a pressão dividindo. Tu vai ganhar atmosferas para menos 1. Certo? E quanto ao número em si, deu tudo certo no cálculo de vocês? Vocês têm que entender e ver se chegam no mesmo resultado. Sim? Tá. Então aqui, vamos aplicar. Zero vírgula 7.